E para o som intermediário que eu fiz para os meus interlúdios, né? O que são os interlúdios? São essas pequenas partes aqui. Ah, então eu estou gravando um vídeo, vou mudar de assunto. Eu quero que apareça isso aqui com o assunto que eu vou falar e que toque uma música no meio para dar uma sensação estranha mesmo. Vocês vão ver nesse próprio vídeo que eu estou gravando, vai ter coisa assim, tá? Então, aí para falar o que eu vou colocar no meio. Aí, o que eu vou colocar de som para tocar enquanto tem esse cartaz? Aí eu criei aqui um som. Olha como que é. Opa, deixa eu mutar isso aqui de cima que tá me ferrando, né? Esse eu usei qual preset? Deixa eu ver aqui. Real Fake Center. Esse eu não mexi muito. Esse foi, eu falei, não, tá quase o que eu quero, essa vibe meio oriental, esquisita, com um negócio meio antigo, e gostei. Então, deixa eu ver aqui, eu criei, agora que eu tô com impressora, eu tô imprimindo 1 bilhão de coisa toda hora, e eu imprimi até o roteiro do vídeo aqui na janela pra falar pra vocês. Então agora, a gente vai pra Lake, vai passar o interlúdio esquisito agora, hein? Pessoal, estamos na Lake. Aí eu vou mostrar pra vocês o motivo do meu... Sabe quando você tem que estudar pra uma prova, assim, aí você pega o livro, abre e você fala assim, fudeu. Fudeu, assim, porque tem muita coisa, você consegue enxergar um pouco das coisas que... Você consegue pegar que tem uma quantidade absurda de coisas pra você assimilar em pouco tempo. Eu coloco esse prazo, é pouco tempo pra quê? Pra lançar música. Eu coloco o prazo... mas não tem prazo. Foda-se, eu coloco. Vai ter que lançar até o fim de agosto, no máximo começo de setembro. Porque senão eu não consigo lançar as outras nesse ano. E aí eu fico nisso. Isso é um pouco prejudicial e benéfico ao mesmo tempo. Prejudicial porque tem muita coisa no mix que você só pega com o tempo. Então, se eu tivesse, por exemplo, terminado o mix semana passada, eu não ia ter tido esse insight que eu tive ontem, que é o que eu vou mostrar pra vocês e que vai me ajudar a facilitar, que ajudou muito, vai facilitar muito minha mixagem. Eu preciso de uma direção, né? Então, no começo eu pensava assim, eu vou fazer uma música que vai se afogando. Então, a música aos poucos vai passando por um filtro que no final vai ficar super abafado. Mas aí eu fiz isso e aí fica ruim, assim, esse negócio decrescendo linearmente, ela linearmente afundando, fica muito monótono. Então eu percebi que, na verdade, eu preciso fazer algumas coisas. Ela afunda, sobe, até que ela afunda de verdade. Isso sim fica bom. Então, ontem, o que eu pensei, né? Deixa eu mexer um pouco aqui. Isso aqui aparece no começo, né? Esse 16mm. Opa, gravei um grito meu. Ele aparece. E ele também aparece no final. Logo no final vai aparecer. E no meio do caminho acontece a música, né? Então a música começa aqui, né? Beleza. A música vai rolando e eu fiz... Por que o desespero veio? Porque a gente tem um negócio que chama automação, né? Então eu mudo o volume... Então aqui o volume começa alto, eu vou automatizando para diminuir o volume e aumentar no final. Beleza, mas não é só isso. Eu tenho aqui também o ganho de uma frequência específica que para mim é importante do órgão e eu mudo ele ao longo da música. Tenho também aqui a frequência, aquela que realmente, efetivamente faz com que o som pareça que está debaixo d'água, que eu vou diminuindo no final para parecer que está debaixo d'água. O que mais? Esse aqui eu não mexi. E a mesma coisa pro vocal. Esse daqui do vocal tem esse que parece estar debaixo d'água, que eu quero que comece no começo parecendo, depois ela emerge, depois ela submerge de novo. E o reverb no vocal é importante, o reverb. Então, deixa eu ver aqui. I'll just die into the morning rain. I saw your body glue. Preciso pensar no reverb durante toda a música, né? Quando que eu aumento, quando eu diminuo. E, evidentemente, o volume. Inclusive, eu tô puto que eu percebi que o software tá apagando minha automação de volume. Mas o que desespera meu Deus,
são 3 parâmetros por cada track, são milhões de combinações possíveis, né? Então é isso que eu tava percebendo. Aí qual que foi o insight que eu tive ontem que me ajudou que realmente me ajudou a ter uma direção um pouco melhor? Eu vou fazer como se fosse isso aqui, começa cristalino, eu não mexo, ele vai ficar sempre cristalino, sem automação, com o mesmo volume. Durante a música, o órgão briga com o vocal, então o vocal é sobre um lago a música, né? É uma morte. Então a voz tá desesperada, eu tô cantando desesperado, o órgão começa no desespero também, no volume máximo. Ó. E então é uma conversa entre os dois, um vai afogando, o outro vai emergindo, o outro submerge. E no final, os dois acabam, então a música fica difícil de ouvir. No final, a música fica completamente abafada. Vocês viram como que ficou abafado o final? Então, é essa a ideia. A ideia é, a música vai passando por vários períodos, assim como alguma coisa, às vezes, se afogando, ou um ciclo de vida, né? Nunca é linear, vai até chegar à morte, alguma coisa assim, né? Sempre tem uma melhora, uma piora, e eventualmente morre, né? E o final ficar com realmente os dois. Durante a música inteira, um tá feliz, o outro tá triste, um tá triste, o outro tá feliz, mas no final os dois morrem. E aí no final fica super abafado. Que é o que acontece, né? É o que é pra acontecer na história. A história é triste, é trágica. Então o órgão e o vocal acabam aniquilando-se um ao outro. E aí entra esse som misterioso que eu falei que eu não vou mudar. Como se eles se matam mutuamente, se aniquilam, e aí vem esse 16 aqui, né? Com toda clareza, como se fosse para tomar as rédeas da música, já que os dois não conseguem mais, e encerrar. Esse pensamento que eu tive vai me ajudar a fazer a mixagem, porque agora eu tenho uma direção. Então é bom você sempre ter uma direção muito concreta do que você quer causar de sensação na sua mixagem, porque se você não tiver essa direção, se tiver só mais, eu quero fazer uma música que pareça que está afogando, como que eu transformo isso em parâmetro, né? Como que eu vou fazer efetivamente com a minha linha de automação de volume? O que eu vou fazer com a minha linha de automação de frequência de curva de alta frequência? Então, é isso que me ajudou. Tá ficando final da tarde, mesmo sendo sábado, esse final de tarde você acha muito deprimente, começa as luzes, a luz do dia apagar, nossa, eu vou... Enfim, me desconcentrei aqui. E aí, qual que é o principal desafio disso, pessoal? Qual que é o principal desafio de fazer? A automação, aqui nessa música, ela não é uma automação numa música convencional, que eu faço a automação para as coisas se encaixarem certinho. Então, a voz tá na meia frequência, eu automatizo o órgão para ele não ocupar a mesma meia frequência e aí não conflitar. Não, a automação nessa música é uma automação feita para causar, ela é parte direta da composição da música. Então, ela sendo uma parte direta da composição, eu tenho que tomar muito cuidado com ela, no sentido de ela tem que realmente transmitir essa sensação. E que é o que mais eu tô percebendo que está acontecendo. Eu quero fazer o volume aumentar no final e que aí que o som fique mais abafado. Continuidade. Esse é o maior problema que eu tô enfrentando agora. O órgão tá aqui, aí eu vejo que eu aumento o volume e diminuo e abafo. Parece que entrou um outro instrumento, porque mudou muito. Eu quero que mude muito, mas eu quero que as pessoas tenham a noção de que durante toda a música é o mesmo órgão que passa por diversas transformações. O órgão começa vivo, começa em choque e ele vai morrendo, revivendo, morrendo até que ele morre. A pessoa ela não precisa perceber isso conscientemente, ela só percebe, caramba, essa música foi ficando cada vez mais angustiante. E isso tem que ter continuidade para a pessoa perceber isso. Que nosso órgão foi se deteriorando, foi apodrecendo, né? A voz foi apodrecendo, o personagem vai apodrecendo. Eu preciso ter uma continuidade.
E isso tá ferrando, porque eu altero os parâmetros e nessa alteração, vai passando a música, parece que entrou um outro instrumento, tanto que muda. Então eu preciso fazer com que essa mudança seja muito gradual e sutil, para não parecer que entrou outro instrumento, senão minha continuidade vai pro saco, né? Então esse é o problema principal. Lógico, eu vou resolver isso, vai aparecer 1 milhão de outras coisas e efetivamente no final eu vou lançar ela com um monte de problema. Foda-se, se eu for lançar perfeito, eu vou lançar daqui a 1 ano. E o que mais que eu tinha lá pra falar? É isso. Muito obrigado aí pra quem assistiu até o final.